15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 8 de outubro, quinta-feira. Hoje Jesus, ele nos apresenta o episódio no Evangelho falando de alguém que precisa de um socorro rápido do vizinho, mas já é tarde da noite. Ele não quer fazê-lo. Porém, pela insistência, ele acaba cedendo à pressão e à necessidade. No terreno das relações humanas, esse método funciona na maioria das vezes. Existe até uma ideia formada de que entre nós 70% dos nossos pedidos são atendidos. Ora, Jesus aplica a imagem do comportamento humano para nos ensinar como Deus se posiciona com relação aos nossos pedidos. Ele é Pai misericordioso e está atento às nossas necessidades, às necessidades de seus filhos e filhas. Por isso mesmo, procuremos o Pai e Ele nos atenderá. O Espírito Santo é o grande presente que Deus nos dá, pois necessitamos de luzes, orientações, discernimento em nossa vida. O Espírito Santo virá em nosso socorro, pois não sabemos o que pedir. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje é Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a pedir e a suplicar até com insistência. Fala de uma viúva que pede até cansar ao juiz, de um vizinho que bate à noite até que o dono da casa se levanta para se ver livre dele. Faz pensar em Abraão, que ao rezar por Sodoma e Gomorra, lê a lição a Deus: não podes perder os justos com os injustos. Isso é uma questão de honra a Deus. E Deus lhe atende. Cada vez que te invoquei, me destes ouvido. Assim diz o Salmo 138. A oração de Abraão, como também a da viúva e do vizinho, nos ensina uma coisa importante. Pedem coisas com que Deus se possa comprometer. Parece que pedem a Deus o que Ele quer mesmo. Este é o segredo da oração eficiente, além de nossa insistência. Por isso Jesus ensina a seus discípulos e a todos nós a rezar primeiro, para que o nome de Deus encontre reconhecimento e o seu reino venha. Sua vontade seja feita. Dentro deste quadro de referências, podemos e devemos rezar por nosso pão de cada dia, por perdão, pois somos eternos devedores, por ficar incolumes na tentação. Devemos rezar por isso, mas insistentemente, não tanto porque Deus não soubesse o que precisamos, mas para nos abrirmos para o que Ele nos quer dar. Pedindo, a gente se convence mais a si mesmo do que a Deus.
Pedir é cultivar nossa fé, nossa confiança filial. É deixar crescer Deus como nosso Pai em nossa consciência e em toda a nossa vida. É voltar a ser crianças, condição para entrar no reino. É por isso que intelectuais têm dificuldade em pedir. É evidente que com essas considerações não queremos justificar a oração que reduz Deus a um quebra-galho ou a um tapa-buraco, às vezes até para causas que não condizem com seu reino. Para um bom negócio, pouco importa que outra pessoa fique prejudicada. Por outro lado, servem para revalorizar a oração mediadora, em que minha confiança filial em Deus me leva a extravasar diante de Deus, o que enche meu coração. O irmão me leva a extravasar, o próximo a quem eu quero bem, mas que eu vejo em dificuldade, como Abraão pelos habitantes de Sodoma. Não é absurdo se o mundo não é feito somente com as leis físicas, psicológicas e sociológicas, que estão nos manuais, mas com o mistério da vida. Não há dúvida de que a preocupação amorosa que extravasamos até diante de Deus será operante pela graça daquele mesmo que sustenta toda a vida. Ninguém salva ninguém. Ouve-se dizer: este dito é válido para significar que ninguém é salvo se não quer, mas não significa que não exista uma comunhão de vida entre os que buscam a fonte da vida, que é Deus. Esta comunhão de vida é o que existe entre Cristo e nós e faz com que Cristo nos redima. Desde que participamos da vida que Ele viveu, o que é significado pelo batismo, imersão na sua morte, para que ressuscitemos com Ele para uma vida nova. Podemos dizer que a santidade de Cristo salda nossas dívidas e que sua morte por amor satisfaz nossas faltas, com a condição de que nos arrependamos dela. Como nós mesmos perdoamos alguém quando intervém, alguém que o ama, pai, mãe, irmão, amigo, assim nossa comunhão, amizade com Cristo vale para nós, para nos restabelecer na amizade de Deus, e também nossa oração, na intervenção junto a Deus, ter esta eficácia. Santo do Dia. Santo do Dia. Hoje, dia 8 de outubro de 2020. O santo do dia é São Luís Beltrán. São Luís Beltrán nasceu em Valência, na Espanha, em 1526, e foi o tipo de jovem aventureiro, aberto aos desafios. Obediente à voz do Senhor, venceu a oposição do pai e ingressou na ordem dominicana para ser sacerdote. Com passos largos em direção à santidade, tinha apenas 23 anos quando recebeu a ordenação sacerdotal. Assumiu a importante função de mestre dos noviços, até que decidiu aventurar-se na evangelização do Novo Mundo. Na Colômbia, Luís Beltrán muito se ocupou com a salvação das almas, sem descuidar de profetizar e anunciar as injustiças cometidas contra os indígenas e posteriormente contra os negros escravos. O preço da conversão de milhares de indígenas espalhados por toda a Colômbia foi o sofrimento promovido por exploradores espanhóis. Por 2 vezes procuraram envenená-lo, em outras 4 ocasiões o assaltaram, ameaçando de morte. São Luís não se deixou amedrontar e só voltou para a Espanha pela obediência dos superiores e com a intenção de melhor recrutar e formar apóstolos para a evangelização da América. Este bondoso amigo de todos assumiu cargos de direção na ordem dominicana, exerceu com grande eficácia o mistério da pregação, chegando a operar inúmeras conversões e alcançar muitos milagres. No ano de 1569, São Luís, já na Espanha, como fundador de futuros missionários, pôde partilhar com palavras o que viveu nas inúmeras missões. Ensinava que a arma mais eficaz na conversão das almas de uma intensa vida de oração e de muito sacrifício, e que a pregação necessita de ser acompanhada pelas boas obras. Caso contrário,
O mau exemplo destruiria de maneira fatal a proclamação da Boa Nova. São Luís Beltrão faleceu em Valência, no ano de 1581, com 56 anos de idade. A tal ponto enriqueceu o povo e a igreja com sua vivência missionária, que o próprio pai, antes de morrer, declarou-lhe: meu filho, uma das coisas que mais me afligiu na vida foi ver-te frade, mas hoje o que me consola é saber-te frade. São Luís Beltrão, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina, pelos dos séculos. Amém. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.